Então, novamente, boa noite a todos. Boa noite aos que estão presentes, aos que estão em seus lares, seus trabalhos, em outros ambientes, acompanhando a nossa casa fraterna, Fraterna Sociedade de Estudos Espíritas. E sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados por todos da casa, pelos trabalhadores, principalmente pelos irmãos de luz e pelos vossos mentores. Nós vamos dar início, então, fazendo uma prece. Solicitamos que fechem os olhos. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, ao Mestre Jesus Cristo, à Mãe Maria. Elevar nossos pensamentos aos nossos antepassados, mentores e a todos que nos amam. Agradecemos a Deus por todas as semanas de nossas vidas, pelas que já passaram e pelas que se iniciam. Agradecemos a Deus por esta casa fraterna e tantas outras religiões de nosso Deus, tantos lugares que vêm trazer a palavra do Mestre para abrandar os nossos sofrimentos e para nos ensinar a ter uma conduta mais cristã, uma conduta mais humanitária, a seguir os passos, Mestre, de não julgar e de amar, e amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E vamos nos amar, vamos nos cuidar, nos perdoar, e vamos seguir a nossa caminhada, fazendo o bem por onde passarmos. E assim, Pai, daremos por iniciados os trabalhos da noite, agradecendo esta oportunidade de ensinar, de aprender e socorrer. Graças a Deus. Então, alguns recadinhos da Fraterna. Agradecemos a todos por terem desligado o celular, para que vocês possam se concentrar melhor e também a palestra possa fluir sem nenhum tipo de interrupção. E agradecemos aos que estão em casa por não desligar o celular. Não desliguem, por favor. Parentes, por favor, podem sentar na mesma fileira dos seus. Então, se você é parente, pode sentar próximo. Se não conhece a pessoa, mantenha a distância necessária para a saúde, tá bom? A nossa casa, ela funciona sempre na base do voluntariado. Então, nós estamos precisando sempre de trabalhadores na nossa casa, no acolhimento, na entrada, nos passes, nas entrevistas, para ajudar na higienização da casa. Precisamos sempre de voluntários. Então, o que precisa para ser voluntário? Boa vontade. Boa vontade, e você fala o que você pode doar do seu trabalho. Olha, eu posso ajudar nisso, ou o que a casa mais precisa. Vocês todos serão muito bem acolhidos, orientados, e nós agradecemos muito, porque precisamos muito de ajuda. Nós temos um showroom, uma biblioteca com vários livros na parte de baixo da casa. Tem o sebo também, tem livros novos, livros usados, a preços muito acessíveis. Aceita cartão, aceita dinheiro. É só depois, se quiser, antes de ir embora, descer a escada aqui. Tá aqui em cima agora? Ai, perdão, gente, eu estou desatualizada. Hã? Ficou aqui agora? Muito obrigada. Depois vai descer. Por enquanto está aqui? Então, a biblioteca está aqui do lado, showroom, né? Então, depois da palestra, dá uma apreciada nos livros. Hoje eu não posso comprar, mas dá uma olhadinha, verifica. O livro, gente, é o melhor presente que se possa dar a uma pessoa. Principalmente se essa pessoa for criança. Dê um livro para a criança.
é muito importante. A nossa doutrina tem bastante livros da linha infantil. Excelentes livros, tá bom? Aí, tá vindo o dia da criança, né? Aproveitar aí o dia das crianças, ó, e presentear os pequenos com livros. É de conhecimento de muitos e de outros não, que a Casa Fraterna, ela realiza as palestras presencial e por live também. E presencial é necessário que se faça um agendamento, para que possamos manter a distância necessária para a nossa saúde, tá bom? E para agendar é pelo Zap 36448610. No YouTube, se você colocar Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, aparece, Facebook também. Aí lá tem todas as informações, tá? E no final da palestra também pode vir falar conosco e tirar mais dúvidas e pegar mais informações, tá? Às segundas, as palestras não serão transmitidas pelo Instagram. E as vagas são limitadas para a modalidade presencial. Há necessidade de confirmar a presença também pelo WhatsApp. Na segunda-feira é às 14h30, Mauro? Às 14h30, então, quem não pode vir à noite, quiser vir segunda-feira na parte da tarde, o atendimento que nós temos à noite, tem também de segunda-feira às 14h30, tá bom? 14h30 começa a palestra. A palestra? Às 14h. O passe começa às 14h? Então o passe começa às 14h, 14h30 a palestra, tá bom? Tem o Evangelho também domingo, né? Domingo nós temos o Evangelho, começa às 9h. E também tem que reservar o assento por conta da pandemia. Deixa eu ver o que mais. Hoje o palestrante é o Luciano. Luciano, seja bem-vindo. Ele vai falar sobre... Ele vai fazer uma indagação, né? Os espíritos podem ler nossos pensamentos? Tarararã. Vamos ver, né, gente? E o Mauro e a casa vos convidam a fazer parte do nosso coral. As aulas do coral começam sexta-feira agora, às 19h30. E como o Mauro fala, tem um requisito para participar. Qual que é? Quem sabe? É só vir, tá bom? Então é só vir, vem, 19h30, sexta-feira. Você não quer participar ainda? Senta aí, fica escutando, assiste a aula. Aí se sentir o desejo de participar do coral, venha. Venha cantar para espantar os males de vez, né? Quem canta os males espanta, não é assim? E é uma pura verdade, gente. Se estiver em casa tristinho, coloca uma musiquinha lá. Coloca a Lacerda e uma infinidade de canções ligadas à religião que acalma a alma. Bom, gente, já falei demais. Agora eu vou deixar vocês com o Luciano. E uma boa aula para todos nós. Muito obrigada. Todo seu céu. Tudo bem? Obrigado. Saudações a todos, sejam bem-vindos à Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Saudações a você que nos escuta pela internet, pelas redes sociais. Falamos aqui, comentamos do livro Coragem e tocamos no assunto de saúde. A saúde é muito importante, sim ou não? Sim. Mas um tesouro muito importante que nós muitas vezes não consideramos é o tempo. Porque se a pessoa não tem muitas vezes saúde, se ela tem tempo, ela pode recuperar a saúde. Mas se não tem tempo, não recupera a saúde. Então, o tempo realmente é um tesouro. Hoje nós vamos falar de Mind Open Book. Então, antes de falarmos, parabenizo você que está nos assistindo pela internet e cada um de vocês que está aqui, porque reservaram um
precioso e importante tempo da vida de vocês, que é uma riqueza para estar aqui, para reflexionar. Então, parabéns pela sua iniciativa, parabéns por você que nos escuta aqui na internet. Hoje nós vamos falar de Mind Open Book. E aí, o que vocês acham? Os espíritos podem ou não podem ler os nossos pensamentos? Sim ou não? Podem. O pessoal está afiado, hein? Então, nós vamos lá. Livro dos Espíritos, 164 anos, no ano de 2021, temos 164 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Mas olha, essas são as redes sociais que nós conhecemos. O LinkedIn, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, YouTube, entre outras que nós até não conhecemos, né? São várias, Twitter. Então nós temos várias redes sociais, ok? Então vamos lá. To face, encarar. A palavra to face, o verbo to face em inglês é encarar. Face, face. Book, livro. Facebook é uma rede social, sim ou não? Sim ou não? Então, Facebook. Outra rede social, you, de você. Tube, canal. YouTube. Então, qualquer um pode criar um canal hoje, certo? Sim ou não? Você tem uma conta no Gmail, cria um canal, vai divulgando seu canal. Então, muita gente ganha dinheiro com isso hoje, divulgando seus produtos e etc., vendendo seus serviços. Eu também tenho um canal. Meu canal chama Espiritismo Hoje e Amanhã. Lá eu converso com o meu público, coloco as palestras que eu faço em alguns centros espíritas, divulgo o Espiritismo. Então, meu canal é Espiritismo Hoje e Amanhã. Porque se o Espiritismo é bom hoje, será muito melhor amanhã para você, para seus filhos, para seus netos, para a geração futura. Porque o Espiritismo nos dá paz, nos dá esperança e alegria de viver. Essa é a vinheta do meu canal, que eu faço ao vivo quando eu gravo os meus vídeos. Então, Espiritismo Hoje e Amanhã, ok? Muito bem. Então, o que a gente vê nas redes sociais? No Facebook, no Instagram, no YouTube? O camarada dá um like, sim ou não? Dá um like, dá um dislike, faz um comentário, uma carinha de choro, uma carinha de espanto e etc e tal. Muito bem. Então, como é que nós nos manifestamos, né? Qual é o conteúdo que nós publicamos nas redes sociais? Nós estamos fomentando o belo, estamos fomentando o nobre, estamos o quê? Passando pensamentos, fazendo com que as pessoas possam reflexionar coisas boas, ou nós estamos inspirando ódio? Só xingamos aquele, só xingamos aquele outro, enfim. Qual é o conteúdo que nós estamos colocando nas nossas redes sociais? Nosso WhatsApp, nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, na nossa YouTube, enfim, nas redes sociais de uma maneira geral, não é? Elas inspiram ódio, não é? Estamos inspirando ódio ou estamos inspirando coisas boas? O que as pessoas fazem muitas vezes é exatamente isso que vocês estão vendo, né? Inspiram coisas ruins. Ficam aquelas discussões intermináveis, aquelas brigas, etc, etc, né? Então, quais são os principais conteúdos publicados pela mídia escrita, falada? Quais são os principais? Vocês têm ideia quais são os principais conteúdos? Sim ou não? Olha lá. Nós temos lá, talvez está um pouquinho pequeno, né? Eu peguei do Terra isso dia 11 de setembro. Então, olha lá. Duda Reis fala após o fim do namoro com o empresário milionário. Vai agregar isso? Pode agregar. Mas você quer ler? Pode ler. Outra notícia. Luísa Stefani teve rompimento de ligamento no joelho. Quem deve pagar licença maternidade da empregada doméstica? Uma notícia interessante. Patrícia Poeta diz que corre risco de vida. São Paulo poderá pagar a Daniel Alves mais de 11 milhões. 11 de setembro marcou o destino dos Estados Unidos como potência. Enfim, nós estamos vendo, são notícias do dia a dia, do futebol, etc. Algumas agregam, a maioria não agrega nada. Mas nós estamos vendo notícias, por exemplo, o trabalho assistencial que faz a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Nós estamos vendo notícias de ONGs, de organizações não governamentais que são sérias.
Ou seja, a mídia, ela poderia divulgar coisas mais nobres, mais belas, para quê? Para que pudesse inspirar as outras pessoas a fazer coisas positivas para a sociedade, não é? Veja, encontramos algum caderno destinado ao belo, ao nobre, ao justo, às ações de benemerência? Nós encontramos lá. Deixa eu pôr meu assistente aqui. Nós encontramos Extra Life, esportes, notícias, entretenimento, horóscopo, economia, game, podcast, outro é vida e letras. A gente encontra algum caderno destinado ao belo, ao nobre? Olha, vou ter um caderno aqui que o camarada, se o camarada não tiver interessado em nenhum desses 9 cadernos, ele vai se interessar pelo belo, pelo nobre. Nobre, né? É nobre lá. Por exemplo, um trabalho de uma organização não governamental voltada para ajuda aos anciãos. Um trabalho, por exemplo, de umas casas André Luiz, um trabalho de uma organização não governamental voltada para ajuda à natureza, voltada para ajuda aos animais. Não seria interessante isso? Sim ou não? Seria interessante. Mas a gente não vê, né? Então, o que a gente vê são notícias que muito pouco agregam, né? Olha, quem somos, né? Médicos Sem Fronteiras. Não poderíamos ter um link no caderno com uma opção de a pessoa acessar os Médicos Sem Fronteiras? Se você procurar no Google Médicos Sem Fronteiras, você vai encontrar. Mas se existisse um caderno onde a gente pudesse divulgar esses trabalhos belos e nobres, seria interessante. Sim ou não? Muito bom. Veja que trabalho interessante dos Médicos Sem Fronteiras. Olha, com 38 reais, você consegue 21 sachês de alimento terapêutico à base de pasta. E assim vai, né? É um trabalho bacana, né? E nós temos aqui o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele foi inscrito no livro dos Heróis da Pátria. Nós temos os heróis e as heroínas da pátria, sim ou não? O Chico Xavier, ele foi inscrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Não é uma informação bacana? Onde a gente viu isso? Vocês sabiam disso ou não? Alguém já circulou no Zap, na rede social? Alguém deve ter visto, né? Sim ou não? Sim. Mas a maioria não sabe por quê. Isso é importante. O Chico Xavier, ele ficou definitivamente marcado como um herói da pátria. Um herói da pátria, por toda a dedicação, né? Nós tivemos, em 2012, eleito o maior brasileiro de todos os tempos, pelo concurso do SBT. E agora ele foi inscrito no livro dos Heróis da Pátria, imortalizado. Muito bem. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então, os espíritos, eles estão aqui nos incentivando para que nós possamos fazer a nossa parte, divulgando o bem, o belo, o nobre, usando o poder que nós temos em mãos das redes sociais para fomentar coisas boas, coisas belas e coisas nobres. Não é? Por que os maus preponderam na sociedade? Porque os bons são tímidos. Então a gente precisa trabalhar mais nesse sentido. Né? Então Bolsonaro, ele sancionou a lei que escreve Chico Xavier no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Onde mais vimos, tem um S, faltando um S, essa notícia na Record, na CNN, na Bandeirantes da Globo? A gente não viu isso. Não é? E é um herói. E aí, infelizmente a gente não viu. O que nós estamos publicando para ajudar as forças do bem a transformar o mundo? É uma reflexão que eu estou aqui trazendo a vocês. É uma pergunta. O que você que está nos assistindo pela internet, o que vocês que estão aqui no salão, considerando as últimas 10 publicações que vocês fizeram na internet, como é que vocês
se comportaram? Vocês divulgaram alguma coisa que foi bela, que foi nobre, alguma mensagem? Você incentivou alguém a sair de uma situação difícil, um conselho, enfim. Ninguém é tão pobre nessa vida que não possa ajudar, que não possa exercer a caridade. Eu não tenho dinheiro para exercer a caridade, mas a caridade, ela não se faz só com moedas. A caridade se faz com palavras, a caridade se faz com atitudes, a caridade se faz com ação. Às vezes um conselho, não é? Um aperto de mão, um abraço amigo, uma palavra pode tirar a pessoa de um abismo que ela estava se arrojando. Ok? Então, é nesse sentido que nós estamos, que eu estou aqui conversando com vocês, para que vocês possam fazer essas reflexões, né? Então, nós precisamos o quê? Divulgar coisas boas, coisas nobres, certo? Muito bem. E é importante nós dizermos que todos nós somos médiuns. Você sabia, você que me assiste pela internet, que você é médium? Mas, Luciano, eu não ouço. Eu também não. Luciano, eu não falo. Eu também não. Luciano, eu não escrevo. Eu também não. Mas eu sou médium? Sim, como eu. Como cada um de nós que está aqui nesta sala, cada um de nós, cada um que está me ouvindo é médium. Absolutamente todos são médiums. Me explica melhor, Luciano. Explico sim. Somos espíritos que estamos reencarnados. Os espíritos constituem uma das forças da natureza. Estamos entre mais ou menos 7,5 bilhões de espíritos encarnados, reencarnados. O Emmanuel, no livro Roteiro, fala que no mundo dos espíritos, lá por volta de 1964, se eu não estiver enganado, esse livro, há 20 bilhões de espíritos no mundo dos espíritos. Então, os espíritos são uma das forças da natureza. Então, se eu não ouço, se eu não psicografo, se eu não vejo, se eu não escuto nada, mesmo assim eu sou médium, porque eu sou médium que posso receber o pensamento dos espíritos e transmitir o pensamento dos espíritos, certo? Se no Facebook você dá o joinha, você dá o dislike, você dá a carinha alegre, você dá o coraçãozinho, etc., né? Você põe lá no YouTube, no Instagram, o mind de mente, open to open, de abrir e-book, de livro, mind open book. O que é o mind open book? É uma rede social que absolutamente 100% dos espíritos que estão reencarnados estão participando e nem sabiam. Só que é uma rede social em que você projeta o seu pensamento e os espíritos que estão ao nosso redor conseguem ler o pensamento como se fosse em um livro. Eu posso esconder o meu pensamento de você que está me ouvindo pela internet, de vocês que estão aqui no salão, mas nós não conseguimos esconder o pensamento dos espíritos que estão ao nosso redor. Então, quando você está pensando coisas lascívias, quando você está pensando em cometer algum crime, quando você está pensando em cometer algo de ruim, os espíritos, em O Livro dos Espíritos, dizem que nós sempre vamos ter uma nuvem de espíritos que estão ao nosso redor, que muitas vezes vem do nosso pensamento. Se alguém está pensando em cometer algum crime, alguma coisa, ele vai ser assessorado por quem? Por esses espíritos que querem levar à bancarrota. E esses espíritos que são ignorantes e malfeitores, eles vão dar o quê? O like. Enquanto o anjo da guarda dessa criatura vai dar o quê? O dislike, porque o anjo da guarda é sempre superior à pessoa e ele quer ajudar, enquanto o outro quer fazer coisas ruins. Então, o nosso pensamento, ele é projetado. Os espíritos dizem que não existe o vazio no universo. Aquilo que nós pensamos que é vazio, ele é preenchido por um fluido cósmico universal, ou energia. Fluido cósmico universal é uma nomenclatura ditada pelos espíritos. Fluido cósmico universal. Então, quando você pensa, você projeta uma imagem nesse fluido cósmico.
E esses espíritos que estão ao nosso redor, eles leem o nosso pensamento. É como se nós estivéssemos publicando algo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e alguém pudesse curtir. Os nossos pensamentos são projetados, e os espíritos que estão ao nosso redor vão curtir, ou não vão curtir, vão gostar. Por isso que é muito importante nós orarmos e vigiarmos 24 horas por dia. Ô Luciano, tá maluco? Eu não durmo? Você não dorme? A hora que eu durmo. Dorme o corpo. Você dorme 6 horas por dia, por exemplo. O corpo descansa 6 horas. Mas o seu espírito, que está ligado ao corpo pelo perispírito, pode continuar trabalhando no mundo espiritual. Já ouviram sobre isso? Sim ou não? Já ouviram? Então o corpo descansa. Então por isso que você precisa vigiar às 18 horas e vigiar também as outras 6 horas. Porque as outras 6 horas você pode continuar colaborando com as forças do bem para transformar o mundo. Então todos nós absolutamente somos médiuns e todos nós vamos receber e vamos ser influenciados pelos espíritos. Sai aqui o microfone da internet. Vou plugar aqui. Nós podemos ser influenciados pelos espíritos positiva ou negativamente, ok? E aí está a definição do Livro dos Médiuns. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras pessoas que não possuem, pelo menos em estado rudimentar. Então, aonde que nós vivemos? Vivemos no mundo, não é? E o que tem no mundo? Milhões de espíritos desencarnados. Vivemos em um oceano de espíritos desencarnados, sendo o ar o veículo do som. Eu já expliquei, mas a gente aprende por repetição. Vocês ouviram, agora estão vendo os slides, ok? O ar é o veículo do som e o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Ok? Então, quem está aqui na sala está me escutando, mas quem está a 3 quarteirões daqui não está me escutando. O ar é o veículo do som e o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Significa dizer o seguinte, Luciano, se você pensar, se você vibrar positivamente, se você mandar um pensamento de paz, de harmonia para alguém que está na Ásia, na África, na Europa ou distante daqui da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, ou distante do local de você que está nos acompanhando pela internet, esse pensamento vai chegar? Sim ou não? Vai chegar. Porque se o ar, né, limita o som, esse fluido que está em todo o universo, esse nosso pensamento, né, essa nossa energia vai trafegar nesse fluido universal e vai chegar até a criatura, né? Até o espírito encarnado ou até o espírito desencarnado. Muito bem. Olha lá. Ora, se os espíritos desencarnados continuam a pensar e seu fluido universal é o veículo do pensamento, portanto, podemos receber pensamentos dos espíritos desencarnados, ok? A questão passa a ser como, quando, onde, de onde e de quais espíritos recebemos os pensamentos. Okay? O que é a alma nos intervalos das encarnações? O espírito errante, que aspira a um novo destino e espera. Errante não quer dizer que está errado, quer dizer que é um espírito que necessita reencarnar. É uma nomenclatura espírita também. Não é? Erraticidade é a citação dos espíritos. Muito bem. Portanto, o que nós temos na erraticidade? 20 bilhões de espíritos, como eu já disse. Não é? E nós podemos estudar estas questões, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, desde a penetração do nosso pensamento pelos espíritos, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos, não é? E várias outras questões, possessos, conviccionários, afeição dos espíritos por certas pessoas, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, é exatamente isso que nós estamos falando hoje, certo? Então, obviamente que nós não vamos aprender o Espiritismo de bate-pronto. É necessário o Espiritismo, é necessário nós estudarmos dedicação. Então, mind, né, do que eu já falei, to open, abrir, book é livro, mind, open book. Então, ninguém vai sair aqui hoje dessas reflexões, ninguém vai
desligar o telefone celular sem saber que nós constantemente estamos sendo observados pelos espíritos que estão ao nosso redor. As pessoas nos observam, tanto os encarnados quanto os espíritos desencarnados. E os espíritos desencarnados podem dar o like ou o dislike conforme os nossos pensamentos que nós estamos emitindo. Está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Muito bem. Vocês já tinham pensado dessa forma, dessa maneira? Ficou mais claro? Não é? Mind Open Book? Muito bem. Então, olha lá. Esse pessoal, né? A Madre Teresa, a Irmã Dulce e o Chico Xavier, né? Projetando coisas boas, né? Pensamentos bons. Em contrapartida, nós temos o quê? Nós temos as pessoas que se vinculam, de novo, que se vinculam aos vícios, às drogas, né? E o que a gente espera? Quais são os espíritos que a gente espera que vão estar ao lado desse pessoal? Espíritos que... Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Espíritos que, por exemplo, um jovem que num final de semana fala assim: hoje eu vou pra baladinha, hoje eu vou me arrebentar, hoje eu vou beber, hoje eu vou não sei o que lá. Ele está projetando o pensamento, não está? Não é? Ou seja, ele vai atrair os espíritos que vão se vincular a ele. Não quer ir pra baladinha, não quer se arrebentar, não quer beber, não sei o que e tal, né? Ele vai ter os espíritos que vão dar o like para eles no sentido de que ele se arrebente, não é? Muito bem. Então nós temos que tipo de espíritos, né? Olha aquele camarada aqui lá no canto, lá direito, que está bebendo, né? Então ele está sendo influenciado por um espírito que quer fazer com que ele beba mais ainda, né? As pessoas estão brigando no campo de futebol, né? O camarada que está se matando lá pelo cigarro, o glutão, enfim, as diversas paixões que nós temos na vida. Mas também nós temos as opções de praticarmos o bem, de praticarmos a caridade, de conseguirmos a simpatia e assistência dos bons espíritos que podem estar ao nosso redor, né? O Divaldo aí com as crianças. Por outro lado, nós tivemos o Osama Bin Laden, né? Que programou durante muito tempo, né? Olha a operação que o Bin Laden programou, né? Treinou lá jovens para que pudessem pilotar os aviões, planejou esses vários ataques terroristas. Então, imagina a rede social Mind Open Book do Osama Bin Laden, façam essa análise. Imagine a rede social do Mind Open Book da Irmã Dulce, da Madre Teresa, como é que está? E agora vamos analisar a nossa própria rede social, nosso próprio Mind Open Book, como é que ele está hoje? Dá para a gente melhorar? Não é? Olha outros problemas, né, que nós tivemos, as cruzadas, né? A Inquisição. Como é que foi, então, por exemplo, a influência dos espíritos nesse discurso de Hitler em Nuremberg, em 1934, né? O Hitler levando toda uma população ao nazismo, né? Essa guerra atroz que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí nós caímos aqui na questão 456 do Livro dos Espíritos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a quem dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Questão 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Resposta dos espíritos superiores. Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Resposta dos espíritos superiores. Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem.
458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Né? Então, a sintonia, né? O que é o significado de sintonia? Modo semelhante de pensar. Né? Então, olha essa figura. Sintonia, o médium está em sintonia, se está pensando coisas ruins, está pensando em atitudes maledicentes, está pensando em crimes, em praticar algo ilícito, ele vai estar em sintonia com quem? Com o espírito maldoso. E vai ter um bloqueio com o espírito elevado. Está fazendo sentido aqui? Estão vendo a figura? Agora, se o médium, não é, coloca um bloqueio, se ele está pensando coisas positivas, o espírito maldoso só está pensando coisa negativa, está fomentando coisa ruim, pensamento ruim. E o médium, ou seja, todos nós, né, cada um de nós, estamos pensando coisas boas, coisas positivas, nós vamos estabelecer um bloqueio ao espírito maldoso e vamos entrar em sintonia com o nosso anjo da guarda, com os espíritos elevados. Certo ou não? Muito bem. Então é assim, ó. Os espíritos nos veem, ok? Nossos pensamentos irradiam e eles nos leem como se fosse em um livro, ok? Ocultamos nosso pensamento dos vivos, não dos espíritos. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque frequentemente são eles que nos dirigem. Então é claro que nós temos os nossos pensamentos e os pensamentos que são sugeridos pelos espíritos. Ah, mas Luciano, como é que eu sei? Se nós precisássemos conhecer, Deus nos teria indicado esse caminho, mas nós não conhecemos, né? Temos os nossos pensamentos, aqueles que ocorrem no primeiro impulso, né? Olha lá, está bem pequenininho aqui, mas eu vou ler. Ó. Se fosse útil, olha o que o Allan Kardec escreveu. Ó. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia da noite, e quando uma coisa permanece vaga, é assim que deve ser para o nosso bem. Então, é claro, existem os nossos pensamentos e aqueles que nos são sugeridos. Às vezes você vem um pensamento como se fosse uma flecha. E se o pensamento é bom, como é que eu vou distinguir? Faça o seguinte, faça aos outros como gostaria que os outros vos fizessem. Se você recebe algum pensamento que pode prejudicar alguma pessoa, se esse pensamento veio como se fosse uma flecha, só pode ter vindo de um mau espírito. Sim ou não? Se você está pensando fazer aos outros como gostaria que os outros me fizessem, né? Se o pensamento que você recebeu vai produzir o bem, só pode vir de um bom espírito. Muito bem. Nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos pensamentos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, ou fará de melhor vontade. Se tomar um mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então nós temos essa influência oculta dos espíritos sobre as nossas vidas. Os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, e eles nos induzem ao mal para nos testar, né? Para que, muitas vezes, eles são os instrumentos que nos testam. E por que eles nos induzem ao mal, né? Por que eles nos induzem ao mal? Para nos fazer sofrer por inveja. Então, muitas vezes eles nos veem em situações felizes e eles não querem ver a nossa felicidade e ficam nos induzindo ao mal. Mas estamos sendo submetidos a testes, né? Para quê? A nossa fé e a nossa constância no bem. Então, por exemplo, se você pratica a caridade e alguém lhe responde com a ingratidão,
Mesmo assim, você vai ter uma resposta de gratidão. Ô Luciano, de onde você está tirando? Que maluquice é essa? Não tem maluquice nenhuma. Nós acabamos de explicar. Você, eu, cada um de nós tem um espírito protetor. Sim ou não? Esse espírito protetor, ele é superior ao guiado. O Luciano atrapalhado, se o guia espiritual do Luciano for atrapalhadinho, 2 atrapalhados vai dar uma atrapalhada total. Então, o meu espírito, o guia, é superior a mim. O seu é superior a você. Se eu lhe ajudo e você me paga com a ingratidão, o espírito superior, né, o anjo da guarda, que é superior a você, vai me responder com gratidão. Então, uma resposta ingrata garante 50% de gratidão. Então, você tem uma resposta ingrata do encarnado, mas vai ter o quê? A gratidão do espírito desencarnado, que é o anjo da guarda daquele ingrato. Porque o espírito é superior àquele que foi ingrato, e esse espírito reconhece que você está ajudando. Infelizmente, o guiado dele não reconheceu, mas o espírito reconheceu. Está fazendo sentido? Vocês tinham pensado nisso? Então, quando nós praticamos o bem e a caridade, nós precisamos ter a coragem de suportar a ingratidão. E se alguém nos paga com a ingratidão, o problema é dele. Ah, mas é difícil? Não é fácil, mas é um teste para nos manter na constância do bem. Ok? Muito bem. Então, os espíritos imperfeitos aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente eles a provocam. Ok? Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Resposta da questão 472 do Livro dos Espíritos. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes sim, outras não é? Diz-se algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom, isto é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito, certo? Bom, enfim, nós temos aí muito o que estudar, né? São várias questões para nós estudarmos, né? Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Nós já comentamos um pouco para nos fazer nos testar e etc. E é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias a que se exercem sobre nós, né? Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que sintam mal? Sim, claro que pode. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Ou seja, praticando bem, praticando a caridade, ganhando a simpatia dos bons espíritos, né? Fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus, repeliza a influência dos espíritos inferiores e destrui o império dos que desejam ter sobre vós, né? Então a Joana de Ângeles, nesse livro Amor, Imbatível Amor, ela fala que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina, né? Um tesouro, o amor é um tesouro que quanto mais você comparte, né? Quanto mais você divide, mais ele se multiplica, né? E se enriquece. Então, haja vista, né? O amor, quanto mais você comparte, né? Quanto amor que deu Chico Xavier, é óbvio que tinha sempre aqueles que queriam mais sugar as energias dele, assim como do Divaldo, né? Dessas pessoas que se dedicam ao bem e ao nobre, mas é claro que quanto mais amor o Chico Xavier deu, muita gente também desejava ajudá-lo, né? Colaborar com ele de alguma maneira geral, né? Jesus, o Divaldo, né? Voltando aqui com as fotos que eu já tinha mostrado, né? Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. O amor atravessa diferentes fases: o infantil, que tem caráter possessivo; o juvenil, que se expressa pela insegurança; o maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se planificador, né? Muito bem. Então é claro que
nós temos essa proteção divina, né? E essa proteção divina, eu já falei um pouco, nós podemos estudar nas questões 489 a 521, não é? Então, ora, se por um lado os maus espíritos nos influenciam, nós temos o quê? Nosso guia espiritual que equilibra a balança, certo? Muito bem. Então, a decisão de qual lado nós vamos ficar é nossa. A decisão do conteúdo mental, né, do conteúdo dos nossos pensamentos que nós vamos projetar no nosso dia a dia é nosso, tá? Então, nós temos aqui os possessos. Nós sabemos que o espírito desencarnado, ele tem o espírito e o perispírito. Encarnado, ele tem o corpo, o perispírito e o espírito, né? Então, corpo, perispírito e espírito. Ah, não entendi muito bem, Luciano. É simples. Pega uma laranja, descasca a laranja. A casca é o corpo. Aquela parte branca, chamada de perisperma, é o perispírito. E a parte de dentro, o suco, propriamente dito, seria o espírito. É assim que funciona. Então, o que acontece? O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos. Então, aqui nós estamos falando de perturbação espiritual. Quando nós estamos projetando pensamentos negativos no nosso Mind Open Book, nós vamos angariar o quê? E nós vamos deixar a nossa porta, a nossa casa mental aberta para uma perturbação espiritual. E a perturbação espiritual pode chegar até casos de possessão. Não é que o espírito perturbador vai expulsar o seu espírito do corpo, mas ele vai dominar o seu corpo de uma maneira tal que ele vai dirigir os movimentos do seu corpo. Isso chama-se subjugação corporal, e Allan Kardec também utilizou o nome de possessão no livro também A Gênese, que nós podemos estudar. Então, a perturbação espiritual, ela começa... A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um dos seres com a alma no corpo do indivíduo. Mas como não há demônios nesse sentido, e como os dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possesso, segundo as ideias ligadas a essa palavra pela expressão possesso. Não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. Então, o que acontece? Nós vamos... Vou pular um pouquinho aqui, a obsessão, não existe vela, não existe fórmula, não existe nenhum tipo de ritual que vai afastar os maus espíritos, né? Existe o que? As nossas atitudes. Como é que funciona, como é que se dá a obsessão? Aqui estou passando os slides, que a gente pode estudar isso aqui, em O Livro dos Espíritos, né, o tema da obsessão, depois em O Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e nós vamos aqui ver os graus de obsessão. Qual que é o grau de obsessão? Obsessão simples. Você projetou a sua ideia, você projetou o seu pensamento, e esse pensamento está ruim, e você conquistou o quê? A simpatia de um espírito que quer lhe dominar. Certo? Você projeta, nós projetamos a ideia, mas eles também projetam pensamentos em nós. Sim ou não? Nós projetamos e nós projetamos os pensamentos e eles também nos influenciam. Então, de duas uma, né? Se nós projetamos um pensamento negativo, eles vão ler o pensamento negativo e vão dar um like. Ah, esse cara aqui eu posso me associar a ele para perturbá-lo, para dominá-lo. Ou o Espírito nos mandou um pensamento negativo que nós vamos assimilando. Ou o Espírito mandou um pensamento negativo que nós repelimos. Mandou mais uma vez, nós repelimos. Mandou mais uma vez, nós repelimos. Mais uma vez, eu repeli. Aí, ou seja, eu me livro desse... É uma obsessão simples, a influência perniciosa do Espírito sobre a nossa vida que nós repelimos. Mas se eles nos influenciam com pensamentos negativos e nós vamos assimilando, a obsessão de simples passa para um outro nível, passa para fascinação, obsessão por fascinação. Então as pessoas fazem as coisas mais ridículas, esdrúxulas e absurdas, aceitam as teorias mais ignóbeis
e absurdas e acha que está tudo certo. Todo mundo está vendo que ela está errada, mas ela está fascinada pela influência desses espíritos que estão perturbando a vida dela. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Não? Então, depois da fascinação, passa-se para subjugação corporal, depois possessão. Ou seja, ele vai perder o domínio do seu próprio corpo. Ele já não consegue mais responder por ele próprio. É o espírito que domina a criatura. Por isso que nos hospícios há muitas pessoas que estão passando por processos de possessão, de subjugação, de perturbação espiritual. Não são loucos, propriamente dito, mas estão perturbados. Um tratamento espiritual, de orientação, de conversa com esses espíritos, conversa com essa pessoa que está nessa situação, porque quando a pessoa chega nesse terceiro nível de subjugação, precisa da intervenção de terceiros, precisa da ajuda de terceiros. Então, Luciano, essa perturbação espiritual pode levar à loucura? Pode, por que não? Se a pessoa não for tratada, a pessoa não tem, geneticamente ela não é louca. Mas se ela for perturbada por muito tempo, ela pode, de fato, ficar maluca, ok? Então, como fazer para mantermos o equilíbrio? Amar o máximo possível, né? O amor é a essência divina. Fazemos o bem, a caridade, praticarmos a oração, nos conectarmos com Deus, orarmos, né? Virmos ao Centro Espírita. Por isso, parabéns, você que está nos acompanhando pela internet, parabéns a vocês aqui que estão reflexionando, que vão levar esse conteúdo hoje para a casa de vocês, o Mind Open Book, tendo a certeza que nós constantemente vivemos neste oceano de vírus que estão ao nosso redor, neste oceano de bactérias que nós não enxergamos, mas vivemos também neste oceano de espíritos, bilhões que nós não enxergamos, mas que estão ao nosso redor, nos influenciando positivamente e negativamente. Como é que nós fazemos? A fluidoterapia, o passe, não é? Orientação aos espíritos obsessores, não é? A laborterapia. Não fomos convidados aqui, a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas necessita do trabalho voluntário. O que precisa? Qual é o pré-requisito? Tenha boa vontade. Venha estudar, venha aqui compartilhar conosco. O que precisa, qual o requisito para vir participar do coral? É só vir, né? Só vir. Então, assim, olha que beleza, né? Formarmos um coral, para que o coral, numa comemoração, num dia de comemoração, no aniversário da Sociedade Fraterna, algum outro dia comemorativo, a gente ouvir músicas belas, músicas nobres. O que nós podemos fazer? Trabalhar. Então, quando nós estamos trabalhando, nós estamos o quê? Com o nosso pensamento, a nossa casa está ocupada, nossa casa mental está ocupada, né? Estamos em atividade, e se estamos praticando coisas boas, coisas nobres, vamos ter a assistência dos bons espíritos. Muito bem. O Evangelho no lar, a família que ora unida, permanece unida. Então, quão importante é a prática e o estudo do Evangelho no lar com os filhos, naquele dia, naquele local definido, não é? Muito bem. Orarmos antes de dormir, porque sabemos que muitas vezes, quando desencarnarmos, podemos encontrar obras acabadas que começamos quando ainda estávamos reencarnados. Sim ou não? Podemos. Não é? A pessoa começa a trabalhar quando com 10, com 15 anos, morre com 90, com 80, ou sei lá com quantos anos, mas está trabalhando já no mundo espiritual, já em todos esses dias. Às vezes a obra está até acabada, né? A satisfação de ter ajudado o bem. Então, orar, pedir a Deus para nos ajudar durante o sono, né? E, por fim, agradeço a sua presença, agradeço o carinho de vocês, a boa vontade que vocês tiveram aqui hoje, nestes momentos de reflexões, que Deus
nos ilumine, que Deus nos abençoe, abençoe a todos nós, abençoe a você, a sua casa, seus familiares, a você que está aqui nos acompanhando. Agradeço a sua atenção. Agradeço, tem um ala, tem um gatinho, né? Agradeço pela sua atenção, agradeço, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, né? Que nós possamos sair daqui mais animados para termos pensamentos positivos, pensamentos que possam agregar, usarmos melhor as nossas redes sociais, se é que ainda que não estamos usando, né? Divulgarmos o bem, o nobre, evitarmos ficarmos discutindo contendas, essas contendas que nós vemos infindáveis, fulano, ciclano, né? Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir para ajudar as forças do bem a transformar o mundo? Então, a proposta da noite de hoje eram essas reflexões. Espero que vocês tenham se animado, espero que vocês tenham gostado. E, se desejarem, tem um canal, pode se inscrever lá, Espiritismo Hoje e Amanhã, na internet. Sempre que possível, coloco algumas reflexões também, ok? Muito obrigado. Você pode nos agraciar com uma vibração e uma prece final? Sim, pois não. Muito obrigada. Senhor Jesus, Mestre, modelo e guia, hoje estamos todos alegres e contentes por estarmos aqui na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, mas também estamos contentes pela Sociedade Fraterna chegar até os lares através das redes sociais. Mestre Jesus, nós te pedimos inspiração. Envia até nós os seus mensageiros para que possam nos aconselhar, nos orientar na caminhada do nosso dia a dia, na superação dos obstáculos. Louvado seja Deus pela sua bondade e pela sua infinita misericórdia. A Deus, aos bons amigos espirituais, nós rogamos que as energias positivas, as energias calmantes, as energias balsâmicas possam ser depositadas no coração daquelas mães que se encontram destroçadas porque veem seus filhos perdidos nos vícios, nas drogas, porque veem seus filhos perdidos nos crimes. Que essas mães, neste momento, possam receber essas energias, que elas continuem orando, que elas continuem em paz. Como disse Chico Xavier, quando uma mãe ora, ela arromba as portas dos céus. Senhor Jesus, nós te pedimos por todos aqueles que não estão sentindo o chão, que muitas vezes estão também desesperados, de coração angustiado pela separação do seu parente, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do ser amado que se foi, dessa dor que é uma das dores, a dor mais atroz, mais difícil de ser superada, que é a separação de um ser amado. Que esses nossos irmãos que ficaram aqui na retaguarda possam receber o alento, o carinho dos espíritos amigos, uma inspiração
dizendo a eles que a vida continua, que a vida é no corpo e fora do corpo, e que todos um dia nos reencontraremos no mundo espiritual. Mestre, te rogamos, leve as energias positivas aos irmãos, aos nossos parentes que estão no nosso lar, aos nossos familiares, que eles possam ser envolvidos em vibrações de paz e de refazimento. Auxilia, Mestre, também a todos os nossos políticos, que têm a missão de governar para o bem do povo brasileiro, para o bem da população. Inspira ideias positivas, nobres, inspira leis justas, conciliadoras para os nossos vereadores, para os nossos deputados estaduais, federais, para os nossos senadores, para os nossos ministros, para o nosso presidente, que todos eles possam ter a consciência da responsabilidade que têm em mãos. E que Deus, através da sua infinita misericórdia, possa levar pensamentos positivos a todos eles, para que possam governar adequadamente, como todos nós precisamos. Proteja todos os diretores, os trabalhadores, os frequentadores e os simpatizantes da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar novamente na próxima quarta-feira, nas próximas atividades. Que assim seja. Então, gratidão a todos que estão presentes, encarnados e desencarnados. Gratidão ao pessoal que está vendo pela live, pela internet. E que Deus nos ilumine sempre, orai e vigiai. Boa noite.